O coronavírus é julgamento de Deus. Profetizado pelo profeta Cacau Felipe aos 20 de outubro de 2002. E o coronavírus está servindo para desmascarar, desmoralizar e mostrar a todo mundo que todas essas religiões, essas igrejas e os seus líderes são enganadores, são sedutores de almas. E os seus ministérios é Mateus 24, 24. Como esse pastor branamista César Augusto da Paraíba. Foi desmoralizado, desmascarado e virou notícia nacional. Aplicativo Profeta Cacau Felipe Oficial, para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Toda a mensagem do profeta Cacau Felipe, em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Seja qual for a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Cacau Felipe é para você. A maior fofoca do momento promovida pela internet e pelas redes sociais e pela televisão é o tal do coronavírus. Meu amigo, isto virou uma brincadeira. Pastor César Augusto, pastor branamista da Paraíba, um faraó branamista, um rei branamista, tem o seu próprio grupo, é dono do seu próprio grupo branamista. Um dia ele fazia parte ao grupo do Joaquim Gonçalves de Goiânia, mas se desentendeu com Joaquim Gonçalves e agora tem o seu próprio grupo, um grande faraó branamista no Brasil. Mas como eu disse, Deus enviou o coronavírus. Agora, com a minha Bíblia aqui aberta, eu não diria isto apenas por dizer, mas com esta Bíblia sagrada, que representa o próprio Deus para mim, eu me levantei na madrugada de anteontem para ontem, me ajoelhei, quando eu estava orando, me desceu no coração que a força deste vírus estava extinta. Acabou. O coronavírus é julgamento de Deus e serviu para desmoralizar, desmascarar e mostrar a todo mundo que esses líderes religiosos são enganadores. São apenas sedutores de almas, de acordo com Mateus 24, 24. Todos esses líderes branamistas, todos esses líderes católicos, todos esses líderes religiosos protestantes evangélicos são enganadores, usando o nome de Jesus Cristo para receber dízimos e ofertas. Seduz, enganam e envia as almas para o inferno. Mas agora esse faraó branamista César Augusto se tornou famoso. É agora notícia em muitos jornais do país e aparece como um falso profeta, dando falsas profecias para o coronavírus. Este mesmo César Augusto disse que o coronavírus era uma fofoca. No mês de março, ele disse que o coronavírus era uma fofoca, que o povo não precisava estar alarmado e que isto era a notícia da mídia. Desespero terrível por causa de coronavírus. O que é coronavírus? Quantas pessoas matou? Matou 3.000 pessoas no mundo. Esse pastor branamista César Augusto diz que o coronavírus era apenas uma fofoca. Ele diz isso no mês de março, quando havia morrido pelo mundo um pouco mais de 3.000 pessoas. Ele até pergunta, o que é o coronavírus? Né? De uma forma zombando, ele pergunta o que é o coronavírus. César Augusto não sabe, mas o coronavírus é julgamento de Deus, profetizado pelo profeta Cacau Felipe aos 20 de outubro de 2002. E o profeta disse mais, que o homem a cumprimentar um outro homem teria medo de pegar na mão do seu irmão ou do seu melhor amigo. As pessoas andariam sem se tocar. As pessoas diriam que estavam com medo de tomar o metrô, de pegar o ônibus. Sim, as escolas seriam fechadas. E o justo diria ao perverso, vai expor a tua nudez na praia? E o perverso ia responder, eu não vou,
Eu estou com medo de ser contaminado pela doença, porque veio o coronavírus por causa do pecado e por causa das igrejas, por causa da homossexualidade, por causa do lesbianismo, da sodomia e por causa das religiões e de todas as igrejas na terra. Entre elas, essas muitas igrejas branamistas, o qual o pastor César Augusto é líder de uma delas. César Augusto zomba e diz que o coronavírus é uma fofoca. O que é o coronavírus? E ele diz quantas pessoas o coronavírus matou? 3.000 pessoas? Isso foi em março. Havia matado mais de 3.000 pessoas em março no mundo. Hoje penso que já é mais de 500.000 pessoas. 500 mil de pessoas já morreu no mundo. Onde é que está o César Augusto que não retorna para explicar isso? Depois de zombar do coronavírus, depois de zombar da mídia, depois de criticar o jornalista, depois de perguntar de forma zombando o que é o coronavírus, César Augusto hoje foi desmoralizado. Os escribas de Deus desmoralizou o César Augusto. Os jornalistas são escribas de Deus. Vou entrar na justiça contra uma matéria mentirosa que publicaram no jornal hoje a nosso respeito. E depois do César Augusto ter sido notícia em muitos jornais no país, no Estadão, no Jornal Terra, penso que em outros jornais, o Globo, Folha de São Paulo, se eu não estiver enganado, depois de César Augusto ser exposto, depois de ser exposto à sua falsa profecia, depois de ser exposto os vídeos aonde ele zomba do coronavírus, das maneiras como os médicos e a Organização Mundial da Saúde orientam as pessoas para se cuidar, César Augusto diz que vai processar o jornalista que publicou uma matéria sobre ele. Vai processar o jornalista. Mas eu pergunto a esse César Augusto, a Bíblia que ele carrega debaixo do braço, manda alguém processar uma outra pessoa? A Bíblia que César Augusto carrega debaixo do braço, manda um homem levar outra pessoa no tribunal? César Augusto diz que acredita na Bíblia. César Augusto diz que acredita em Jesus e até diz ser discípulo de Jesus de Nazaré. Eu não entendo. Horas diz que é discípulo de Branham, um profeta que morreu há 54 anos atrás. Ora ele diz que é discípulo de Jesus. Jesus de Nazaré, um homem que foi profeta até no ano 33, e somente para os seus irmãos judeus, as ovelhas perdidas da casa de Israel, de acordo com Mateus 15, 24. Mas Jesus de Nazaré ensinou aos seus discípulos que quando um homem vos batesse na face direita, era para oferecer à esquerda. Mas por que esse César Augusto, ao mesmo tempo que carrega a Bíblia debaixo do braço e diz ser pastor, diz ser discípulo de Jesus, prega o evangelho de Jesus, está dizendo que vai processar? Porque alguém fez uma matéria sobre ele expondo a sua falsa profecia. Jesus disse, se alguém vos bater na face direita, oferece à esquerda. Será que César Augusto agora acredita nesta fala de Jesus? César Augusto fala de processar, então ele vai ter que processar muitos jornais, porque isso já virou notícia em muitos jornais no país. Mas o mesmo Jesus que o César Augusto diz acreditar, diz que os seus discípulos deveriam orar pelos que vos perseguem, fazer o bem àqueles que os fazem o mal, bendizer os que vos maldizem. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Não foi o que Jesus ensinou? Mas César Augusto, ele não acredita nisso. César Augusto não quer observar esse ensinamento de Jesus. Estou dizendo isso porque César Augusto disse ser discípulo de Jesus de Nazaré. Oh, César Augusto, o que aconteceu com os grandes pregadores branamistas? O que aconteceu com os homens que enfrentavam os grandes pregadores protestantes da terra? Os pregadores católicos, os pregadores evangélicos? Onde é que estão os grandes pregadores branamistas? O branamismo está arruinado. Os pastores branamistas estão arruinados. Eles não têm a palavra, eles não têm o Espírito e eles não têm o profeta. Pessoas que não têm escrúpulo, que não são verdadeiras e não tenho dúvida que serão usadas para proferirem o mal.
mentiras, propagarem coisas enganosas. César Augusto agora acusa o jornalista de falar mentiras contra ele, de propagar o mal, propagar notícia enganosa. Bem, mas não foi esse César Augusto que disse em 17 de março que a força do coronavírus estava vencida? Quem é que está espalhando mentira e notícias enganosas? Não era este César Augusto que ensinava os seus fiéis, em vez de higienizar suas mãos com álcool e gel, como diz a Organização Mundial da Saúde, dizia para os seus fiéis lavar a mão com vinagre? Não era esse César Augusto que diz que as pessoas que estavam com suspeita de coronavírus, que agora os testes iam começar a dar negativo? Quem que está espalhando mentiras, César Augusto? É o jornalista ou é você? Quem que está propagando o mal? Quem é que está propagando notícia enganosa? É o jornalista ou é você? Ó, pastor branamista, isto é o que acontece quando se abandona Deus e o seu profeta. Então, pode ficar tranquilo, senhor jornalista parcial, falso, mentiroso, que nós vamos entrar para saber que verdade é verdade. César Augusto acusa o jornalista de fazer uma matéria mentirosa. Mas e quanto à profecia, a previsão de César Augusto no dia 17 de março, dizendo que a força do coronavírus estava vencida? Isto não é notícia falsa? E quanto ele dizer que os casos suspeitos de coronavírus, teste ia dar negativo, isso não é uma falsa notícia? César Augusto acusa o jornalista de fazer uma matéria mentirosa. César Augusto diz que a verdade é a verdade, mas ele mesmo não diz a verdade. César Augusto diz que não se curvará diante da mentira, mas ele mesmo conta mentira para os seus fiéis. E não é a primeira vez que César Augusto faz isso. César Augusto havia dito, um tempo atrás, que Hillary Clinton iria ganhar a presidência dos Estados Unidos. Não é a primeira vez que esse César Augusto, esse falso pastor César Augusto, esse falso sacerdote dá profecias enganosas, mente para os seus fiéis. Sim, o que o César Augusto deve saber é que todos os filhos de Deus, que foi enganado por ele todo esse tempo, vão acreditar no profeta Caco Felipe para serem salvos. Os filhos de Deus não podem ser enganados para sempre. Os filhos de Deus não podem ser seduzidos para sempre. No dia que os filhos de Deus, as filhas de Deus ouvirem o profeta do seu tempo, eles acreditarão, porque são parte da palavra. Eu me levantei na madrugada de anteontem para ontem, me ajoelhei, quando eu estava orando, me desceu no coração que a força deste vírus estava extinta. E disse Satanás, acabou a festa. Acabou a festa. Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem hoje 2.074.860 casos de Covid-19, com 78.772 mortos, 921 registros nas últimas 24 horas. César Augusto não sabe o que faz e agora ameaça processar o jornalista. Como eu disse, vai ter que processar vários jornalistas, porque isso já é notícia em vários jornais no país. Isto é o salário, depois de tanto tempo enganando as pessoas, depois de tanto tempo seduzindo as pessoas. Este é o salário para este César Augusto, este sedutor de almas, este ladrão na colheita de Deus, que em vez de pregar que vem um profeta após William Branham, como William Branham disse muitas vezes, ele fica mentindo para o povo, dando as suas interpretações, colocando os seus pensamentos, as suas imaginações da mensagem, para dizer que não há uma outra mensagem, para dizer que não há um outro profeta, dizendo que William Branham é o último profeta, que o profeta de Deus hoje é William Branham, que o povo tem um profeta e é William Branham. Este é o salário para aqueles que têm seduzido a humanidade, o povo, por tanto tempo. Há quanto tempo esse pastor branamista está aí? Mentindo, enganando, seduzindo, arrecadando os dízimos e ofertas
e enviando as almas para o inferno. Deus seria injusto se não tivesse o inferno após a morte para todos os líderes religiosos que enganam e aprisionam as pessoas nas suas religiões e nas suas igrejas. Que os filhos de Deus possam entender, possam abrir os olhos, possam ver que o coronavírus veio mostrar que todos esses líderes religiosos, entre eles esse sacerdote, César Augusto, é um enganador, é apenas um sedutor de almas, de Mateus 24, 24. Amém.